A Vida em Foco traz hoje, no quadro de entrevista, uma conversa sobre o livro Confissões de um Sacerdote. Acompanhe! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando agora nosso bate-papo, a nossa tradicional entrevista. E temos a alegria de receber aqui, mais uma vez, ele que já é membro da nossa equipe de trabalho, Dineu de Paula. Seja muito bem-vindo, Dineu. Obrigado, Márcio. E hoje para um bate-papo diferente daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Dineu está lançando um livro. Dineu? Perfeito. Como é que é o nome do livro? Confissões de um Sacerdote. Confissões de um Sacerdote. Dineu, esse livro eu já tive a oportunidade de ler, é um livro maravilhoso mesmo, né? E é um livro psicografado, ou seja, é um livro ditado, inspirado por um espírito, e na verdade ele é o autor do livro e você o médium. É isso mesmo, Dineu? Justamente, é disso que se trata. Como é que começou essa história de psicografar? Você, até onde eu sei, um sujeito reservado, que tem a sua profissão de juiz federal e de repente aparece, né, com uma obra psicografada. E nós tivemos a oportunidade de acompanhar um pouco disso. Como é que surgiu isso, Dineu? Márcio, realmente é uma situação um pouquinho diferente. Evidentemente que na vida você exerce diversos papéis. Eu sou juiz na minha profissão e nas horas vagas eu tenho várias atividades e uma das atividades mais marcantes, ela se relaciona com a doutrina espírita, né? Evidentemente que eu não virei médium agora, eu trabalho com a mediunidade de longa data, só que eu sempre fui bastante discreto em relação a isso, né? Até porque, em geral, não é uma coisa, né, de interesse público. Só que agora mudou porque há um livro lançado no mercado, então se tornou evidentemente público, né, a minha condição de médium. Quanto a como começou, na verdade, eu nunca imaginei que fosse digamos assim, um compromisso ou um talento meu, a questão da psicografia. Eu sempre achei que passava por outras searas da mediunidade e não pela psicografia. E certa feita eu achei que uma amiga minha que tem um talento mediúnico muito definido, muito marcante, inclusive com a faculdade, a possibilidade, ela consegue psicografar em idiomas que não conhece, alemão, italiano, francês, a ponto de quando as mensagens serem recebidas, muitas vezes é preciso pedir para outras pessoas traduzirem. São quase criptografadas. São mensagens realmente, e vem, por exemplo, em alemão, clássico, é peculiar, é uma mediunidade muito pujante. E eu disse para ela, eu vou ajudar você, porque eu acho que uma mediunidade tão pujante deveria ser um pouco melhor utilizada. Então deixe eu secretariar, você vai psicografar e eu vou auxiliar você. E nós montamos um esquema e eu estava lá pronto para auxiliar com caneta, tal, para virar as páginas, enquanto a minha amiga psicografava. E nisso ela incorporou, num jargão assim bem comum, uma das mentoras da instituição espírita. E imediatamente a mentora disse, os papéis estão trocados, quem vai escrever é você. E foi uma reação assim tão automática, veja, uma mentora que estava falando, em princípio suscita um respeito. A primeira coisa que eu disse, não, a senhora está errada, eu não vou escrever. Mas você escreveu o quê? Você já tinha ideia do que seria a partir daí? Não tinha a menor ideia, não tinha a menor ideia do que escrever. Tanto que eu comecei escrevendo mensagens, né? Uhum. Houve um outro livro antes, né, que acabou não sendo lançado, pelo menos não foi lançado ainda pelas vias tradicionais, que é um livro de mensagens do espírito Charles Augustin Sambev, e que é Cartas ao Trabalhador Espírita. E agora é um romance que foi lançado. Entendi. E aí, mas ela já, neste momento, falou para você o que você faria? Não. Quando é que ficou clara a ideia de que você começaria uma atividade que, na verdade, ela não acabou, pelo que eu sei, com este livro? Não. Ela deve ser continuada. Eu estou psicografando outro romance agora. Então, eu psicografei um de mensagens, daí eu psicografei esse aqui, que é um romance, que se passa no século XVIII na França, né? E agora eu estou escrevendo um outro lá. Né? E em que momento você se convenceu disso, Dineu? Do que, Márcio? De que eu tinha que escrever. Eu não tive muito o que fazer, eu não ia ficar argumentando com a mentora, né? Ela disse, não, é você mesmo.
Então tá bom, então vamos fazer. Desconfortável, confesso, bem desconfortável no início. Para mim não era muito simples a coisa. Acaba sendo uma exposição, né? Sim, e você vai se acostumando devagar à ideia, né? Até porque, veja, em relação a esse romance, sabe, Márcio, é que existe, digamos assim, uma espécie de uma classificação que Kardec faz a respeito da forma pela qual o médium executa, certo? Então existe o que se denomina médium mecânico, médium semimecânico, e existe o médium intuitivo. O intuitivo é aquele que, digamos assim, recebe a ideia do espírito e processa, tá? Ele sabe antecipadamente o que vai escrever. O médium mecânico, ele é inconsciente. Ele escreve e depois que ele escreveu, às vezes ele até adormece durante o trânsito, e depois é que ele vai ver o que está escrito. E o médium semimecânico é aquele que escreve sob a impulsão do espírito e ele vai sabendo o que está sendo escrito à medida que a escrita vai surgir. Então ele não sabe uma linha na frente. E esse sou eu, tá? Então para mim foi uma experiência muito interessante, e especialmente no princípio muito angustiante, quando eu vi que seria um romance, entende? Porque eu estava numa reunião mediúnica e o espírito começou a escrever. Tá? E a hora que ele foi escrevendo, que ele diz que ia contar uma história, tralalá, 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 que eu fui me conscientizando que era um romance. Entende? Então daí eu escrevi um romance, veja, são 528 páginas, sem saber a linha seguinte. Isso é singular. Agora, eu me lembro do primeiro livro que você psicografou, tive a oportunidade de ler também, do Sambev. Ali já era algo diferente, não? Porque a gente na segunda parte vai falar um pouquinho desse romance, do que ele pode tratar, sem fazer spoiler, naturalmente, né? Porque senão a gente tira, né, o principal. Mas naquela obra do Sambev, parece que o espírito requeria um material, que é o médium, né, um instrumento diferente, né? Este livro aí, ele trata de um romance, ele relata uma história de espíritos que eventualmente estão ligados a você e tal, tem toda uma coisa pessoal. Um contexto. Mas o primeiro livro, que ainda não está lançado pelas vias tradicionais, ele é um livro de mensagens, ele tem um estilo mesmo próprio do autor. Aquele foi diferente, a abordagem foi outra, não? Como é que foi? Completamente, porque aquilo é um livro técnico, né? O próprio nome, Cartas ao Trabalhador Espírita. Então ele trata de várias questões assim específicas e pontuais que às vezes são dúvidas ou que geram alguma crise, alguma dificuldade no movimento espírita. Então ele esclarece questões pontuais. Né? Assim, não é qualquer médium, Dineu, né? Isso que eu quero dizer, que está, por assim dizer, apto a escrever isso. Não surge de uma hora para outra também, né? Não surge, até porque o espírito, ele utiliza o material mental do médium, entende? Então o médium precisa se preparar e ter uma certa riqueza de estudos para que o espírito consiga, você se torne um médium mais útil quanto mais estudo e mais instrução e recursos você tem, evidentemente. Né? Ok. Dineu, a gente vai fazer um intervalo para a gente entrar um pouquinho mais aí na dinâmica desse livro, entender do que ele trata, né? Porque eu também fiquei curioso em ler, eu já tive a oportunidade de ler, e depois fiquei maravilhado assim, com o conteúdo dessa obra. Vamos tentar contar até onde for possível, até onde seja possível. Perfeito. Tudo bem para você? Tranquilo. Fique conosco que nós já voltamos. Aguarde alguns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista do Dineu de Paula e as suas informações sobre o mais recente lançamento, a obra Confissões de um Sacerdote. Fique conosco. Estamos de volta. Estamos conversando com o Dineu de Paula, que agora, além de membro do programa, além de juiz federal, é também médium de psicografia. Mais uma função, né, Dineu, que no ano de 2014, Dineu, foi? Ela começou realmente a se configurar, não é? Creio que sim, creio que sim. Estamos falando sobre um livro que o Dineu, né, lançou no ano de 2016, que não é nem o primeiro e parece que não é nem o último. Aparentemente. O livro se chama Confissões de um Sacerdote. Dineu, entrando um pouquinho mais nessa obra, do que ela trata exatamente? A personagem principal é Ana Maria, certo? Um espírito evoluído,
que foi uma das minhas mentoras até o final de 2015. E o livro trata basicamente da vida dela, né? Uma vida muito inspiradora, muito interessante, de uma mulher muito firme, muito forte, inclusive para a época, que conseguia juntar essas características tão difíceis que são a firmeza e a doçura. E ela fica órfã de mãe muito cedo e de pai logo na sequência e, digamos assim, orienta e educa a família toda. E quanto ao sacerdote, digamos assim, que confessa, era o capelão, o confessor da Ana Maria, que tinha uma ligação muito especial com ela, uma ligação de grande afinidade, e depois que ele desencarna, ele passa a auxiliá-la na condição de um amigo espiritual. Então tem essa peculiaridade de um espírito que começa narrando sob a perspectiva de alguém que está encarnado, que depois morre e continua dando a visão dos acontecimentos como alguém que já morreu e que tem, digamos assim, uma vista privilegiada das ocorrências. Tratava-se também de um espírito relativamente nobre, o José Maria? Com certeza, era um bom espírito, mas até vai se perceber pelo contexto da narrativa que a Ana Maria era muito superior. Né? Ela realmente é a grande personagem dessa obra. É a grande personagem, até porque ela é, digamos assim, a mentora da família toda. Né? Então, evidentemente, é alguém... Dineu, eu tive a oportunidade de ler, Dineu, essa história se passa, então, no período que antecede a Revolução Francesa. Ela é de família... burguesa? Burguesa, família burguesa, enriquecida. São comerciantes, enriquecidos. Ela não casa. Não. E parece que ela recua, evita várias investidas, né? Porque se tratava de uma mulher muito bonita. Sim, uma mulher bonita e rica, né? E de conduta exemplar, né? Então era uma coisa tentadora. Né? Mas ela muito ciente, entende que o compromisso espiritual dela era com a família. Só que ela também não se cinge a cuidar da família, né? Ela aproveita a situação de ser uma mulher rica e, digamos assim, de ter tempo livre, justamente porque optou por não estabelecer o vínculo do matrimônio, e ela gasta a vida socorrendo as pessoas pobres da região. Parece que na própria residência, né? Na própria residência dela. Isso era inconveniente para a família, para as pessoas, não? Acabava atrapalhando a rotina da família, mas ela, com a sua autoridade moral, ela colocava a situação. Isso vai ser a tônica da existência dela? Justamente, o socorro à família, a educação, né? E o que é interessante é que todos os membros da família, eles são tratados em determinado momento no livro, e cada qual com a sua crise peculiar. E o padre faz questão de identificar em encarnações anteriores o que gerou aquilo, entende? O que foi programado naquela vida e o que a pessoa conseguiu ou não fazer. Então acaba tendo, digamos assim, uma perspectiva rica, entende? Tem alguém que narra com conhecimento de causa e você vê as crises, quem supera, quem não supera, os sofrimentos, e sempre aquela figura forte ao lado, embora respeitando a liberdade dos outros, orientando. É uma narrativa interessante. Como um bom romance, tem vilão nessa história também? Ah, sempre tem, né? Sempre tem, inclusive mais de um, né, Márcio? Mais de um sempre, parece que a Ana Maria sempre despertava muita inveja das mulheres da sua época. Também, justamente pela singularidade, né, de ser uma jovem muito bonita, né, e rica, reunia tudo, né, e não se interessava pelo que era normal, se interessar, ficava cuidando da família, acaba sendo algo que chama atenção, é diferente. Né? É diferente. José Maria, é o nome desse padre mesmo, Dineu? Quem que é essa figura? Ele não identifica quem ele é, na verdade, é um pseudônimo que ele optou, até porque, segundo ficamos sabendo, os médiuns, os envolvidos mais diretamente com ele acabou tendo alguma atividade, parece que ele tem um nome relativamente conhecido, especialmente no século seguinte, ainda como religioso católico, na França do século XIX. Então, ele optou pelo anonimato, entende? É simplesmente como ele resolveu ser conhecido. Né? Parece que isso também é comum entre vários espíritos, para evitar algum constrangimento. Sim, não tem porquê, até porque a ideia é passar a mensagem, levar a mensagem adiante e não causar celeuma, né? Por que identificar um grande nome? Qual a utilidade que isso traz de você lançar mão de um nome peculiar? Geralmente é só para gerar encrenca, né? Não há por que isso. Você ainda hoje
mantém algum tipo de relação com algum desses espíritos desse livro? Eu mantenho e isso não tem como não manter, entende? É a minha família espiritual, né? Essa história envolve a minha família espiritual. Não vou perguntar quem você foi no livro, Dinel. É melhor não perguntar mesmo, mas envolve. Veja, a Ana Maria era minha mentora, tá? Ela deixou de ser. Uma outra figura bem emblemática do livro, que é a Ruth. Ela é a minha mentora atualmente. Então, existem vários desses espíritos, os que estão desencarnados, que me visitam, fazem parte da minha vida, né, porque são a minha família, né, e daí entra aquela questão, a diferença entre família corporal e família espiritual, porque os vínculos do espírito, quando você tem real afinidade com algum espírito, alguns encarnam, outros não, outros permanecem no plano espiritual, mas existe a coisa do cuidado, de você torcer pelo sucesso do outro. E muitas vezes esse vínculo da família corporal, às vezes você não tem tanta afinidade com todos, com alguns você tem e com outros não. Mas quando o vínculo é genuíno, ele persiste através das encarnações, a torcida para que você saia bem, a alegria quando alguém supera uma dificuldade, né? Então, muitos desses espíritos mantêm contato comigo. Se você fosse deixar uma mensagem aí para aqueles que estão eventualmente na lida, né, na atividade da mediunidade, Dinel, o que é importante? Eu acompanho a sua vida, né? Nós temos contato um com o outro, eu vejo como é que você faz os esforços, os sacrifícios, as renúncias mesmo. Você está lá toda sexta-feira, eu acho que até mais uma vez por semana, né? Mais uma vez por semana. Mais uma vez por semana, se disponibilizando a servir mesmo de instrumento para que os espíritos relatem as suas experiências. Deixando uma mensagem para aquele que está na atividade mediúnica, que não é fácil, né? O que você diria? O que é importante, o que é fundamental para o médium? Olha, há várias coisas que são fundamentais, tá? Disciplina é algo assim incontornável, porque adianta muito pouco você ter um talento muito bom e o espírito nunca pode contar com você, entende? Porque uma semana você vai, na outra você não vai. Então, muitas vezes o plano espiritual, eles preferem um médium de talento mais modesto, que seja firme, que seja seguro e com que eles possam contar, do que alguém muito talentoso e que, na verdade, seja indisciplinado. O que eu acho também é a modéstia, você entender que você é um instrumento, entende? Que a obra não é sua e que você fornece o teu instrumental, mas que o autor é outro. E o que eu acho também é que o médium, a mediunidade, o contato mediúnico, ele passa pela mente, ele se estabelece pela mente, mas ele se processa pelo sistema nervoso. Então, o médium precisa ter uma vida um pouco mais resguardada. Você precisa ter uma vida, digamos assim, sentimental. Cuidar para não viver com muito estrépito. Porque para que você tenha essa sensibilidade de registrar pensamento e sentimentos numa esfera mais sutil e ter uma conexão boa com os mentores, você precisa se desabituar de emoções muito fortes, para que aquilo se sutilize em você. E por último, importante também, não menos importante, o resultado financeiro dessa obra, Dinel? Vai ser inteiramente doado, Márcio, sem a menor sombra de dúvida. A mediunidade é uma coisa santa e deve ser exercida de forma santa e desinteressada. E para isso eu creio que vale o recado evangélico: dai de graça o que de graça recebestes. Eu não sou autor, as ideias não são minhas, não tem como eu ficar, eu não posso explorar a mediunidade. Inclusive, salvo engano, foi o Chico Xavier que falou, né? Certa vez alguém disse para ele: Chico, é muito difícil isso do desinteresse, de você não ficar com nada do dinheiro. E daí ele falou: olha, se é difícil, troca de ramo. Tá? É basicamente isso, não é algo para ser explorado. Muito bem, Dinel. Muito obrigado por abrir aí um pouco, desvelar o seu coração, tratando de assuntos que são pessoais e levando uma mensagem importante para aquele que nos ouve. E a você que nos acompanhou também, a nossa gratidão. Permaneça conosco, o programa continua.